Olá, boa noite, boa noite. Hoje é dia de de bate-papo aqui no perfil do Instituto José Berkenbrock. Hoje é dia de nosso encontro, quando nós conversamos sobre as terapias, sobre as atividades do nosso Instituto José Berkenbrock. E nós hoje então vamos conversar. Hoje tem um tema muito bacana que daqui a pouquinho eu já vou apresentar para vocês. A nossa convidada já está aqui conectada conosco, a Marina. Mas antes eu quero agradecer a todos e a todas que têm acompanhado aqui as nossas atividades e também aqui nas lives. Você sabe que os nossos encontros virtuais, os nossos encontros aqui de segundas-feiras, cada 15 dias, tem sido uma oportunidade da gente, além de divulgar o trabalho que é oferecido no Instituto por esse time bacana que você tem conhecido, de terapeutas, de profissionais na área da saúde, tem também ajudado muita gente. É muito legal porque muitas pessoas estão procurando o Instituto na busca da qualidade de vida, né? Na busca de tornar a sua caminhada mais saudável em inúmeros aspectos. Você que está conectando com a gente, curte, pega o aviãozinho ali, ó, indica essa live para os seus amigos, para que todos e todas venham conhecer o nosso instituto. Além da área da saúde, com as terapias, o nosso instituto trabalha com curso pré-vestibular e a nossa rede comunitária IP social. Então é uma rede de uma profunda articulação. Nós temos a nossa feira de artesanatos, tem muita coisa bonita que acontece no IP, essa grande casa que busca construir um mundo melhor, promover um mundo melhor. Hoje nós vamos conversar com a Marina Lopes. A Marina já está aqui com a gente, prontinha para entrar, conectar. Ela é psicóloga e nós vamos conversar sobre psicologia e crianças. Quais são os medos, quais são as inseguranças das nossas crianças que merecem a nossa atenção e o nosso cuidado. Esse vai ser o papo com a Marina hoje. Ela que é psicóloga clínica, ela atua no atendimento infantil aplicando um método de análise aplicada de comportamento, que a gente chama de método ABA. Com crianças autistas, então olha só, no finalzinho a gente sabe, também recebe um pouquinho dessas informações, a Marina pode trazer um pouquinho desse conhecimento para nós também, para a gente despertar para esse processo. E também ela tem curso de avaliação e adolescentes em situação de abuso. Então vejam quanta coisa bacana essa grande profissional tem para conversar com a gente hoje. Que tal? Vamos chamar a Marina? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Conversar conosco. Vocês já viram que hoje vai ter muita coisa legal aqui na nossa live, né? Opa, peraí que a minha câmera está virada. Marina, vai arrumando aí que a gente te espera com muita alegria. Tá bem. Vamos lá, Marina, a gente já viu que tem muita coisa legal para a gente conversar contigo hoje, hein? Pronto, Ah, boa noite, certinho Marina, agora. seja bem-vinda. Que Boa bom contar com noite. você nesse nosso encontro. Te apresento um pouquinho para nós aí, a gente está vendo aqui, eu fiz uma palhinha dessa tua área de conhecimento, aí, com atenção às crianças, e tem muita coisa bacana, né? Que eu sei que a gente não vai conversar sobre tudo hoje, é o nosso Sim, sim. foco, mas que bom contar contigo. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade da gente conversar e divulgar um pouquinho mais sobre esse trabalho tão importante que é a terapia infantil, né? Porque é quando a gente está com a plasticidade cerebral, assim, mais flexível possível, né? Que é na infância. Então, esse trabalho de terapia infantil é muito importante. E tem vários métodos, né? Assim como tem o método para as crianças autistas, tem o método para outras crianças típicas também. E eu trabalho, mas esse método ABA também funciona com crianças que não são autistas, crianças com TOD, com TDAH, então ele é bem amplo. E eu atendo ali tanto as crianças com autismo quanto as típicas também. E estou desenvolvendo esse trabalho, está aqui no IP, né? Essa oportunidade de atender as crianças. Eu atendo adultos também, mas eu trabalho, o meu maior público são as crianças mesmo.
Que né? legal. E aí eu cada vez vou me especializando mais, fazendo mais cursos na área ABA, nessa questão também de abuso, né? Tenho cursos também que é bem relevante, muito importante que a criança tenha um atendimento. Então, eu também quero a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem uns números bem preocupantes aí para a gente conversar. Claro, vocês já viram que a Marina tem muito para compartilhar conosco hoje, então manda esse aviãozinho aí, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por alguma criança, também vem conosco, porque temos muito a aprender na noite de hoje. Tem muita coisa bacana para a gente escutar a Marina. E já pode ir mandando, se tiver alguma dúvida, vai mandando aqui nos recadinhos. E a gente vai fazendo as perguntas aqui para ela, trocando essa ideia. Vocês já viram que tem muita coisa para a gente conversar. Então, liga conosco, chama todo mundo e vem para cá. Marina, você falar sobre crianças. Até tinha uma dúvida. Estava te apresentando, já surgiu uma dúvida aqui antes de a gente começar a nossa conversa. Ótimo. Você falou que é muito bom a psicologia para as crianças porque elas estão numa fase ainda que é muito possível de ir trabalhando. Ou seja, quanto mais cedo a gente buscar esse processo do acompanhamento psicológico, a gente já pode ir trabalhando alguns traumas, algumas inseguranças. Quanto mais cedo é a chance de ser, quem sabe, um adulto um pouquinho mais saudável. Com certeza, sem dúvidas. Às vezes as pessoas até confundem um pouco assim, né? Ah, mas como é que uma criança de 2 anos vai fazer terapia? Ela nem fala. Mas as crianças não precisam falar. Com as crianças pequenininhas, assim, a terapia não é conversada mesmo. É através do lúdico, né? A gente brinca, a gente monta as historinhas, a gente faz o acolhimento, que é muito importante. Uma das coisas que a gente vai falar bastante aqui sobre a insegurança, né? Essa questão do acolhimento. Então, é disso que a criança precisa. Esse tipo de terapia que a gente faz, não é aquela com o adulto que a gente senta, conversa, fala sobre, não. A gente brinca, a gente desenvolve habilidades, né, junto com as atividades lúdicas. Então, é muito importante que quanto antes, melhor. Em questão de abuso, então, é muito importante que seja assim que aconteceu, né? Assim que teve a suspeita. Às vezes nem é uma questão, um caso consolidado, mas existe a suspeita, bom, já leva, porque de qualquer maneira a gente não vai perder nada levando a criança, né? Mas agora, se a gente não levar, a gente acaba perdendo, porque o nosso próprio cérebro, ao longo dos dias, dos meses, semanas e meses, né? Ele vai perdendo os detalhes. A nossa memória, ela vai perdendo, né? Então, por isso que o quanto antes a criança entra no atendimento, mais resultado positivo a gente vai ter. A terapia, o acompanhamento psicológico é aquela prevenção que a gente nunca perde, né? Aliás, é Não. uma oportunidade de descobrir coisas que a gente nem imagina, que estão lá guardadas, né, no interior, a gente não mexeu, não compreendeu, e de repente, opa, apareceu um gatilho, a gente pode encontrar outros caminhos muito positivos e se tornar uma vida melhor, né? Marina, Com certeza. você falou um pouquinho, a gente vai falar muito sobre insegurança e que talvez as respostas já passam por algumas coisas que tu falou, mas explica para a gente começar essa história desde as primeiras páginas, explica para a gente o que é uma insegurança infantil, o que pode fazer uma criança ficar com tanto medo, receio fechado, que a gente nem entende às vezes a maneira como ela está expressando. Então, o que é essa insegurança? Tá. A insegurança infantil, ela é um estado emocional, né, que geralmente é desencadeado pela percepção que ela tem, né, de vulnerabilidade e incapacidade própria diante de alguma situação, né, claro, ameaçadora ou alarmante, tá? Então, esse estado emocional diante dessa situação faz com que a criança perceba a própria vulnerabilidade, a questão ali da incapacidade, às vezes, de fazer alguma coisa, e aí isso traz para ela a insegurança, né? E é importante falar que para as crianças, esse estado emocional e essa percepção, né, esse fator desencadeador, ele pode ser real ou imaginário, porque as crianças, elas têm muito essa questão, porque eu falei de situação, né? Pode ser uma situação em que ela é colocada ali, né? Uma agressão, que ela
presenciou. Isso são casos mais reais, mais sérios, né? E pode ser também imaginário, porque a criança ainda está muito confusa entre o real e o imaginário, né? Uhum. Então, também pode ser imaginário. Apagou a luz e ela viu uma sombra de não sei o que, em que ela ficou acuada. Eu não sei o que que eu faço diante daquilo ali, né? E aí eu me sinto pequenininha, eu me sinto indefesa e acaba gerando a insegurança também. Então, assim, o que a gente tem que estar atento, porque o que pode desencadear essa insegurança são fatores que a gente talvez não esteja perceptível aos nossos olhos, né? Por exemplo, eu falei, então, Exatamente. muitas questões podem desencadear essa insegurança. Sim, e é muito importante conversar com as crianças, ouvir elas, né? Porque às vezes a criança tá ali dizendo que tá com medo de escuro. Aí a gente vai, conversa, conversa, deixa essa criança se expressar, não ridiculariza o medo dela, a gente não ri do medo da criança, a gente não diminui o medo da criança, a gente aceita, escuta, faz o acolhimento e porque nessa conversa, às vezes a gente vai entender que o medo dela não é de escuro, que o Uhum. medo dela tem outra raiz. Só que essa criança precisa ser ouvida e acolhida para que isso possa ser identificado. Marina, então eu até queria fazer uma pergunta, você tocou num ponto que a gente escutava muito, né? Muitos adultos às vezes têm a mania de, por exemplo, atacar a criança com o medo, né? Usar o medo como uma ferramenta de chantagem, o medo como uma ferramenta de condicionar. Por exemplo, né? Quando eu era criança, quando a gente ouvia falar assim, aqui, né, tinha a questão, diziam que o homem do saco levava a criança. Então, se Sim. criavam teorias, se criavam narrativas de medo para Uhum. condicionar comportamentos na criança. Então, isso é uma Sim. forte agressão que pode esconder muita coisa, né? Pelo que tu está falando, né? Com certeza, com certeza. Isso a gente vai até entrar depois no tópico ali de o que que desencadeia a insegurança, né? A gente já pode até entrar nessa Pode ser, pergunta, pode né? O ser. que que desencadeia a insegurança? Muitas e muitas vezes o que desencadeia a insegurança é o próprio contexto ali familiar, às vezes o método que os pais escolhem para conseguir conter aquela criança, às vezes é através do medo, né? Uhum. De bicho vai te pegar, não mexe aí porque a cuca vai te pegar, o homem do saco, se tu sair na rua, o homem do saco vai te levar, não pode sair. Então, principalmente, né, nas gerações, na nossa geração, nas gerações mais antigas, era muito essa metodologia, né? O bicho vai te pegar, muito a questão do medo, e isso entra em outra pergunta que a gente também vai falar, que é qual é a relação da insegurança com o medo, né? É Não é a mesma total. coisa? Uma coisa puxa a outra. Sim, Tu entendi. entende? Uma coisa ela não tá desligada da outra. Ela tá a maioria das vezes sempre junta. Então, a insegurança ela vem através do medo, né? E ela é manifestada pela criança, essa insegurança aí gerada pelo contexto, né? Que amedronta Uhum. e que não só por essa questão de amedrontar, de dizer, vai te pegar, mas por outras questões familiares, que agora a gente vai falar também, essa criança ela começa a expressar a insegurança dela através do medo, do nervosismo, de níveis elevados de ansiedade. Às vezes a criança é ansiosa ali, a gente não sabe por quê. A ansiedade e o medo também, ó, são primos, estão sempre lado a lado, né? E aí a agitação motora também, a criança muito agitada, às vezes tudo isso tem a ver com a insegurança. São comportamentos que acabam deixando a criança, e até nós adultos, quando a gente está com ansiedade, com medo, enfim, né? É a retração, a Uhum, tensão, né? A gente fica paralisado, a exatamente. criança também fica paralisada. Às vezes ela não quer ir em tal lugar porque ela tem medo e a gente não sabe o porquê. Então tem muita coisa que pode estar por trás desse medo, né? Sim, sim, com certeza, né?
Até vou entrar já em outra parte também, porque uma coisa Porque puxa a tudo vai outra, né? tecendo, né, Marina? Vai tudo tecendo, né, as Sim, nossas dúvidas, né? sim, sim. A galera tá É que, mandando. assim, Marina, só um minutinho. A galera tá mandando perguntas. Galera, a gente vai começar a separar as perguntas. Vou deixar a Marina explicar para nós bastante sobre o medo e a insegurança. Depois a gente vai trazendo as perguntas, pode ser? ótimo. Então, assim, eu tenho algumas coisas para falar sobre o medo em si, tá? Antes de falar de alguns fatores que desencadeiam a insegurança, né? Porque um dos principais fatores que desencadeia a insegurança é o contexto familiar e o medo, né? Então, como agir diante do medo da criança? Às vezes os pais ficam assim, ai, como eu ajo diante do medo? O que que eu faço? Ai, a minha criança tá com medo. Primeiro, tudo começa pela faixa etária, né? Tendo 0 a 6 meses, ela começa a ter medo de barulho alto, né? Desde que nasce, a gente já começa a ter medo, Uhum. né? E tudo bem, o medo é um instinto natural, que ele vem desde criança e nos acompanha até a vida adulta. E, por um lado, ele é bom porque é um instinto de proteção, mas, por outro lado, se não for, se a gente não lidar com isso de uma forma saudável desde a infância, ele começa a se tornar patológico, né? Sim. Então, a gente já tem que, por isso eu acho importante a gente falar sobre essa questão aí do medo, dar uma ênfase maior, né? Então, É legal Marina, é muito legal tu trazer isso porque a gente começa também a quebrar paradigmas, né? A gente também é criado como se o medo fosse uma fraqueza, uma fragilidade uma nossa. covardia, É, né? Não, não. O medo é muito necessário. O medo é um instinto. Nem tem como a gente dizer assim para a criança: não precisa ter medo. É a coisa mais errada que a gente fala para a criança. Não precisa ter medo. Ué, não é que não precisa, ela tá com medo. E tudo uhum. bem, né? A gente tem que acolher esse medo e dizer para ela, tá, tudo bem, tá com medo, então fala para a mamãe, fala para o papai, tá com medo do quê, por quê? E aí, aquela questão da conversação, que é muito importante, né? E nunca diminuir o medo. As crianças, elas, na hora do medo, elas têm que se sentir amparadas, elas têm que se sentir acolhidas, porque os adultos são as figuras de confiança para as Uhum. crianças, né? E se os adultos ficam falando, olha o bicho-papão, olha isso, ou falando, não precisa ter medo, ela vai se sentir acolhida e amparada por quem? Ela vai ter que fazer isso sozinha, ela não tem estrutura. Então, são os adultos, os responsáveis que precisam fazer isso por ela. O Marina, e daí se, por exemplo, quando esse medo ele não é acolhido, por exemplo, né? Então, eu manifestei o medo do escuro. Vamos usar porque é uma metáfora que ela é bem normal nas nossas vidas, em alguma fase da vida, né? Eu tenho medo do escuro, eu não sou acolhido. Daí esse medo começa a provocar em mim muitas inseguranças. A insegurança ela é decorrente do medo ou ela é outra coisa? A segurança é decorrente do medo e principalmente, assim, se a insegurança ela é decorrente 40% do medo, 60% ela é decorrente da forma como ela é amparada. Porque Hum, ela pode ter medo e ela vai ter medo. Desde o início da vida dela até o fim, a gente vai ter medo, né? A criança vai ter medo ali também sempre. Agora, a forma que ela é acolhida, amparada e situada diante daquele medo é que vai determinar se ela vai se tornar insegura ou não, entendi. tá? Nossa, Então, é fundamental isso que está trazendo para a gente hoje. Galera que está aí acompanhando a gente, ó, pai, mãe, responsável por criança, tá aí a primeira dica da Marina na noite de hoje. A criança sim, manifesta o medo, não potencializa, acolhe, traz ela para perto, para que realmente, quando ela for adulta como a gente saiba que a insegurança não vai nos paralisar, porque a gente vai com medo mesmo. Mas se a gente não é acolhido sim. na criança, às vezes a nossa vida pode estar paralisada e a gente nem sabe por quê. Exatamente. Então, assim, qual é o acolhimento? Dê amor, dê carinho, diga que entende o medo da criança. Não, eu entendo. O papai também sente medo, a mamãe também sente alguns medos, né? Assumir isso para a criança é muito importante para ela entender que tudo bem, que tá tudo certo. E aí, através disso, olha, a mamãe tem medo, o papai tem medo, mas vamos resolver isso junto?
Vamos tentar descobrir, tu tá com medo lá daquele armário? Vamos lá então. E isso é muito importante. Vamos lá então. A criança diz: "Não, não quero ir". Não obrigue a criança a enfrentar o medo dela. Não Uhum. naquele momento que ela ainda não está preparada. Então, não quero ir. Então, não vamos. Então, eu mesmo vou lá e vou abrir e vamos ver se está tudo certo, né? E aí, depois, aos pouquinhos, com as questões que eu vou falar agora, de enfrentamento aqui, de medo, a gente vai poder ajudar essa criança a ter uma autonomia em relação ao medo e a segurança, Então, tá? antes que a Marina trazer essas dicas para a gente, eu quero convidar você que está acompanhando, divulga, chama você que conhece, quem tem criança em casa. Nossa, olha só, essa noite tem muita dica bacana. É uma oportunidade de você conhecer. A Marina também está lá no Instituto, está lá no time do Instituto. Então, é uma forma de você buscar essa ajuda profissional também. Além da Marina, outras terapias, mas chama o pessoal para conhecer, porque ela está lá. É um caminho para você também, daqui a pouquinho, compreender ter esses aconselhamentos, né, de como dar os primeiros passos. Então, fica ligado. Vai lá, Maria, conta pra gente um pouquinho, então, como que a gente pode Então, ajudar a criança? sim, o terceiro item dessa questão, assim, de como ajudar a criança com medo é mostrando tranquilidade e segurança. Porque as crianças observam os adultos o tempo todo. É aquela questão do exemplo e tudo mais, as crianças se espelham, não adianta tu falar come beterraba e tu não come beterraba, a criança não vai comer beterraba, né? Uhum. E aí a parte da tranquilidade e da segurança é algo que ela também tem que sentir no adulto, né? Então não tem como um adulto que tem fobia de temporal passar uma segurança para a criança que também está ficando com medo de temporal. Isso não vai acontecer. Ela vai dizer: como assim, mamãe? Tu diz que não vai acontecer nada se tu tá em pânico, né? A criança sente isso. Então, nos medos que ela tem de dia a dia e tudo mais, o adulto tem que passar essa tranquilidade e essa segurança para a criança. Marina, mas daí assim, ó, por exemplo, então é mais saudável, por exemplo, esse exemplo do temporal, né? Eu sou adulto, tô lá com a criança, eu também tenho medo de temporal. Eu reconhecer que eu tenho medo também não é um problema, né? Dizer, não, ó, também tenho medo e a gente vai ficar bem juntos aqui, vamos passar por isso. Isso, e talvez trazer para aquele momento um adulto que não tenha medo. Uhum. Né? Porque às vezes a gente está falando de um medo, por quê? Porque na infância não foi tratado e aí na vida adulta já se tornou um pânico, Ó, tá aí a né? dica. Então, às vezes, aquela mãe, aquele pai, eles têm pânico daquilo. E aí já é muito difícil controlar os sintomas. Então, não tem como, no meio de um pânico, tu racionalizar e dizer para a criança que tudo bem. A criança está vendo que tu está em pânico e ela está sentindo aquele medo também. Então, nesse momento, é mais importante trazer um outro adulto que possa tranquilizar a criança e passar essa tranquilidade e segurança para ela de que tá tudo bem, que não precisa, que a mamãe tem medo por questões dela, mas que não tem problema, que ele não precisa absorver esse medo, né? A gente e principalmente essa mãe, né, hipoteticamente falando, essa mãe tem que trabalhar na terapia, por mais que tardio, tem que trabalhar esse pânico, porque senão a probabilidade dessa criança ter pânico de temporal é muito grande. Porque as crianças observam e absorvem o tempo todo que os adultos fazem, né? Tá aí, gente, mais uma dica. Então, pense bem o que que você está fazendo para a criança também, hein? Vamos lá, Marina, vamos nas dicas. A quarta dica é que aquela que eu falei, não obrigar a criança a enfrentar o medo. Por quê? Porque a criança leva um tempo para diferenciar o real do fantasioso. Então, por mais sendo assim, né, aquela criança, aquele medo para a criança é real. Sim. Por mais que seja medo do bicho-papão, do escuro, do o velho do saco, não sei o que lá, aquele medo para a criança é real. Então, não adianta a gente dizer para ela assim: não, isso não existe, não precisa ter medo disso, não dá bola, isso não existe de verdade.
a criança tem essa dificuldade de diferenciar real do fantasioso. Então, a gente tem que dar esse tempo para ela, esperar que ela vá concretizando ali na cabecinha dela, aos pouquinhos, indo lá sozinho, mostrando que está tudo bem, com a tranquilidade e segurança, até que ela consiga diferenciar a fantasia do real e ela mesma consiga, então, enfrentar depois e superar esse medo, não de uma forma forçada e obrigada, né? Quantas vezes talvez a gente já, já cometeu o erro de dizer, não, vamos lá, não é verdade, vem, vem, a gente forçando a criança, né? Num momento que não é o Isso. dela e a gente sendo até agressivo. É quase que uma outra violência de medo, né? Com a criança. Isso porque na verdade, às vezes a gente tá ali e aí a criança que tava com medo, ela fica em pânico na hora, assim, né? Porque tu tá levando ela para perto de onde ela tá com medo. Então, às vezes não é o ideal, não naquele momento. É preciso fazer etapas até que a gente chegue nesse enfrentamento. E uma das etapas é a próxima dica que eu vou dar, pode Vamos lá. falar. Não, 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 pode ir, pode ir. Tá. Uma das dicas, assim, para ir passando por essas etapas até chegar ao enfrentamento seria usar livros, historinhas, para ajudar ela a enfrentar aquele medo ali. Buscar histórias que representem aquele medo dela, né? Pesquisar ali, nossa, hoje em dia tem muitas histórias, né? Antes era só Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, hoje em dia tem uma infinidade de historinhas. Então, se a criança está com medo de chuva, a gente vai procurar historinhas em que ela se identifique com o personagem, né? Se identifique, o personagem também tem aquele medo ali, porque ela se identificando com aquele personagem, naquela historinha, de uma forma lúdica, ela vai criar repertório para conseguir enfrentar o problema. Porque ali na historinha, aquele personagem vai fazer aquilo outro, e no fim ele vai ter superado aquele medo. Então a gente vai dando, de uma forma até fantasiosa e lúdica para a criança, repertório para que ela também vá se identificando, superando, vendo que não é só ela, na historinha também o personagem também tinha, e aí ele fez isso e aquilo e conseguiu ficar feliz para sempre, não teve medo. Então a gente vai dando essas Marina, etapas até o enfrentamento. quero até aproveitar, porque tem uma pergunta que chegou aqui que eu acho que pode ajudar com essa dica que tu trouxe para a gente agora. A pessoa pergunta, o que fazer, por exemplo, quando a criança ela está no meio, por exemplo, de brincadeiras pejorativas e que às vezes são brincadeiras que ficam fortalecendo o medo, né? Às vezes, por exemplo, ficam brincando, brincadeiras que vão até sendo agressivas com a criança, em cima dessa temática de medo ou até de outras situações. Como reagir a isso, né? Qual é o papel do adulto também nesse momento, quando a criança está no meio desse tipo de brincadeiras? Com outras crianças, tu diz? Com outras crianças, no meio onde ela está, que ficam ali, né? Ah, por exemplo, vamos botar o medo do escuro, né? Para a galera seguindo a tua linha de raciocínio. A criança está com medo de escuro, e ela está com medo, está no meio de outras crianças que não têm medo de escuro, e ela se torna é o famoso bullying, ou se torna no meio de brincadeiras que são pejorativas. A gente segue essa mesma dinâmica do que tu vem trazendo para nós? Aí entra no próximo quesito também, né? O último quesito, que é incentivar o pensamento positivo, né? Por quê? Porque tem uma fase da infância que as crianças têm muito interesse pelo medo. Às vezes parece que elas entram num jogo de eu tenho medo, mas eu gosto. Elas querem ver videozinhos de terror, aí depois não conseguem dormir. Elas querem assustar o amiguinho, depois elas mesmas ficam com medo, né? Então, é importante que a gente incentive o pensamento positivo. Ao invés de só punir, se eu te pegar brincando disso de novo, tu vai ver, tu vai ficar de castigo, eu vou te tirar tal coisa. Isso é negativo, retira coisas que ele gosta, né? Então, não, vamos incentivar o positivo. A gente direciona para um outro lado. Ao invés de dizer assim, não fala isso, a gente interfere
de forma que a gente direcione para o outro lado mais positivo. Olha, ao invés de fazer isso aí que vocês estão fazendo, quem sabe a gente faz tal brincadeira que é tão legal, né? E aí realmente oferece uma brincadeira super legal. Ah, vamos brincar de massinha, fazer uma sujeirada aqui, uma bagunça, vamos fazer bolha de sabão, ou vamos, né? Alguma brincadeira que tu identifique que o teu filho adora. Então, Sim. quando tu perceber que ele tá ali naquela negatividade, brincando do medo com as outras crianças, fazendo aquele rebuliço ali de medo, entra ali e proporciona para ela um novo direcionamento para algo mais positivo. E esse positivo pode trazer um instrumental para a criança até também, além do medo, trazer a segurança, né? Trazer a segurança nos posicionamentos, a segurança nos comportamentos, né? Sim, com certeza, né? E dando norte para ela de que aquela outra brincadeira ali foi super divertida, foi super legal. Então compensa mais do que o sentir aquele prazerzinho do medo, mas depois fica com medo realmente, né? Chegou uma pergunta aqui: o que fazer quando uma criança de 3 anos, por exemplo, ela tem medo de ir ao médico? Ou seja, medo de um processo da busca da ajuda, né? Sim. Isso é uma questão bem que acontece bastante, né? Por quê? Porque geralmente a criança lá no médico, ela vê aquele médico estranho, né? Aquela pessoa que ela vê, sei lá, uma vez por mês, quando é o pediatra, né? Ela vê uma vez por mês e aí ela tem que chegar lá, tem que tirar a roupa e encosta aquele negócio gelado. E embora os pediatras tenham ali todo o manejo, a maioria das crianças não gosta muito, porque ela vai lá para não vai fazer coisas divertidas, né? Ela vai para ser examinada e deu. Então, quando a criança de 3 anos tem medo de ir ao médico, a gente começa a adicionar coisas prazerosas, que a gente só dá para ela quando ela vai ao médico. Porque não adianta a gente dar uma coisa prazerosa que ela tem todo dia. Ah, ela gosta de uma balinha, eu vou dar aquela. Ela come essa balinha aqui durante a semana, então quando ela for no médico, eu vou dar essa balinha para ela. Tem que ser uma coisa exclusiva. E tornando aquele caminho ali, divertido, fazendo brincadeiras. Quando chega lá no médico, né? Também continuar ali naquela brincadeira, naquela diversão, e ir examinando, ir fazendo as coisas, mas tornando prazeroso para a criança. Não tem nada melhor para tirar o medo do que o prazer. Quando a criança está achando prazeroso, ela para de recusar. Então a gente tem que trazer no início, principalmente, aí depois, às vezes, ela perde o medo, a gente nem precisa mais estar fazendo isso toda vez que a criança vai no médico. Mas trazer algo exclusivamente prazeroso naquele dia do médico é um caminho. Marida, agora a gente partindo um pouquinho também, faltando falar um pouquinho de insegurança, né? Como é que a gente pode perceber o que está causando insegurança na criança, né? Como é que a gente, às vezes, com o nosso olhar de adulto, que já está tão viciado, está tão querendo olhar para a criança como olha para o adulto, confunde também que cada um tem uma fase de desenvolvimento. Como é que a gente percebe quais são as causas que despertam insegurança nas crianças? Tá. As principais causas são aquelas ali que eu já falei no inicinho, Uhum. né? Que é o contexto familiar, o Sim. medo, né? E aí, as causas dentro desse contexto familiar, vamos falar um pouquinho mais específico, né? Tipo, como assim no contexto familiar traz insegurança? Eu vou citar algumas coisas, tá? Bom, tem diversas causas, né, dentro desse contexto, e algumas delas estão muito associadas ao tipo de tratamento recebido. Quando o adulto muda de temperamento muito rápido, quando ele muda de humor muito rápido, tá brincando com a criança, daqui a pouco dá um grito, briga, né? Ou a criança tá ali se divertindo, derramou uma coisa ali, pá, já dá o grito. A criança estava se divertindo, brincando, ela derramou, aí o pai já deu aquele grito, né? Então, o tratamento da criança, isso deixa essa mudança repentina, deixa ela muito insegura, porque aí ela nunca sabe quando que aquilo vai vir.
Sim. porque ela não está esperando, né? Ela está muito bem lá e daqui a pouco vem aquele rompante. Então, isso deixa a criança muito insegura, a ponto dela ficar todo o tempo achando que daqui a pouco ela vem alguma coisa, né? São O violências estilo. também, né, Marina? Acabam sendo É, violências, sim, né? Porque sim. a criança já não sabe mais nem se pode brincar ou não, porque ela pode fazer a famosa, posso fazer uma cagada aqui e levar um esporro que eu não estou entendendo nada, né? Sim, é, a criança fica pisando em ovos o tempo inteiro, né? E isso não é saudável e nem natural da criança, né? Pelo Uhum. contrário, a gente fala que o sinônimo de saúde emocional, principalmente para as crianças, é a espontaneidade. Depois a gente não sabe por E que que tem adulto que deixa que perde a espontaneidade, né? depois a gente não sabe por que tem muito adulto com lacunas emocionais, porque a espontaneidade já foi perdida, ó, há muito tempo. Uhum. Então, a gente precisa preservar essa espontaneidade. Quando a criança fica pisando em ovos, ela automaticamente perde a espontaneidade. Ela está sempre cuidando se não vai vir um grito ou alguma coisa assim, né? Algo que ela vai se assustar. O estilo educativo também, né? Adotado pelos familiares. A gente até vai falar ali mais para frente depois que estilos educativos são esses. Mas esses são, eu estou citando alguns fatores que desencadeiam mais a insegurança, tá? Ver e sentir a insegurança dos cuidadores também, como a gente tinha dito, quando a gente quando porque assim a criança ela precisa que alguém esteja no controle, embora ela não goste na hora, né? Quando a gente vai lá e fala para a criança, olha, chega de brincar, agora é hora do banho. Ai, ai, não, que não sei o que, ela chora e mas é fundamental para a criança que ela tenha essa sensação de que tem alguém no controle. Porque se ela fica negligenciada, ela sente que ela está no controle. E quando ela está no controle, ela não tem maturidade para isso. Uhum. E aí as coisas acabam sendo péssimo para a psique dela, E daí porque ela vão ser aqueles sente que adultos ela sem tem que fazer limites, as né? coisas que ela não sabe E vão ser aqueles adultos sem limites daí, né? também, ou controladores demais. Ou controladores demais. Aham. Sim, porque sente que tem que estar sempre no controle, porque ninguém vai ter o controle por ele, Ô, né? Marina, isso é muito legal, porque tu trouxe uma observação agora bem importante aqui, que foi, às vezes, os rompantes do adulto, que podem, às vezes, ser aqueles tiros de um comportamento que muda de uma hora para outra e isso assusta a criança e a torna insegura. O outro lado também, o quanto é ruim do adulto que também é negligente, que não está nem aí, a criança faz, ou seja, sempre tem o equilíbrio das relações e o equilíbrio Exato, é saudável, né? com certeza. Nenhum extremo é saudável. Se tu tá numa ponta ou na outra, alguma coisa tá faltando, porque Eu- quando a gente tá muito para um lado, a gente tá muito distante do outro, né? Então, alguma coisa tá ficando falha. A gente tem que estar no meio do caminho. O adulto acolhedor é o adulto que também estabelece as regras saudáveis da relação, né? Firmeza não quer dizer agressividade Uhum. e ser amoroso não quer dizer negligente. Perfeito. Tem que saber direitinho diferenciar, né? Então, um dos fatores também, assim, dentro do contexto familiar, né, que aí às vezes são realidades mais difíceis mesmo, né, é a indiferença, o abandono, a rejeição, a ausência de demonstração de afeto. Esse é um tópico bem importante, porque a gente sabe que as gerações mais antigas tinham muita dificuldade de demonstrar afeto e vem numa reação em cadeia, né? Os bisavós não demonstravam, os avós não demonstravam porque não aprenderam, né? A gente vai aprendendo com os pais, como diz ali. Então, a gente não vai aprendendo e vai repassando isso. E aí, essa dificuldade de demonstrar afeto, ela é muito determinante também para que a criança se torne insegura, né? Porque, na verdade, a insegurança é o medo da perda, né? E principalmente da perda afetiva. Então, isso tem muita relação. Por isso que quando a criança tá com medo, é tão importante acolher, dar amor, dar carinho, conversa, dar atenção,
porque isso é afeto, né? Galera, o tempo tá voando, a Marina tá trazendo muita coisa bacana, mas antes de chegar, Marina, antes que eu esqueça, a Marina, ela então é do grupo de terapeutas lá do Instituto e a gente vai sortear aqui um bate-papo, uma conversa com ela, porque vocês viram que é um universo muito grande, o universo das emoções e também na vida das crianças. Então, responde aqui no chat sobre quais duas características que a gente está conversando hoje, duas realidades no mundo das crianças que a Marina está nos aconselhando hoje. Quem responder aqui vai ganhar, vai participar desse sorteio de um bate-papo, de uma conversa, de um encontro aí para tirar algumas dúvidas com a Marina lá no Instituto José Birkenbrock. Então responde aqui que é a Olga, que é da equipe do IP, vai estar monitorando quem trouxer essa resposta. Quais as duas realidades que afetam a vida das crianças que a Marina está conversando com a gente hoje? Responde aí no chat. Responde que vai participar do sorteio. Vai lá, Marina. E em contraponto a esse último tópico que a gente estava conversando, Caê, que é do abandono, da rejeição, falta de afeto, vem a superproteção. A superproteção também é um tópico bem relevante para criança, para que a criança se torne segura. Então, a Porque superproteção pode causar insegurança também, ou seja, a gente está falando de um extremo, né? total, total, é bem o que tu falou ali, do extremo. A negligência total ou a superproteção. Nenhum dos dois é saudável e ambos geram insegurança. Então, a superproteção tende a dificultar que a criança acredite em si mesma. Que ela perceba o seu potencial de fazer as coisas, né? Que ela consiga agir por conta própria. Por quê? Porque geralmente a superproteção não deixa que a criança desenvolva as habilidades, porque ele tá sempre assim, não, deixa que eu dou na boca. Aham. Não, deixa que eu faço. Não, eu faço teu leite, né? A gente vê às vezes os adultos aí que a mãe leva o leite lá na cama ainda, ó o leitinho. Então, é, desde a infância, a gente precisa ter autonomia. Autonomia de acordo com a faixa etária. Então, olha só, Desde. Marina, aqui tem uma pessoa perguntando que eu acho que é legal para não perder o teu gancho, né? Já que a gente está falando de medo e insegurança, a gente falou agora de ter proteção, ela perguntou a Neuza, mas quando saber que a gente está já chegando na superproteção? Isso é bem importante. A gente precisa estar sempre procurando. Se a gente já reconhece essa dificuldade em nós, olha, eu sou super protetora, eu tenho essa tendência, a gente tem que estar sempre buscando informações, vídeos de terapeutas que falam sobre o tema superproteção, porque se a gente for esmiuçar cada tópico, a gente vai, É, né, é. muito longe. Então, assim, quando a gente identifica essa característica em nós, olha, me identifiquei, eu não consigo dar afeto. Aí eu vou e busco mais informações sobre isso. Hoje em dia, no YouTube, tem muitos terapeutas qualificados mesmo, assim, muito bons, que vão lá e nos dão a oportunidade de ter acesso àquele conteúdo. Então, eles falam sobre tópicos como esses. Porque vai Então, ser eu um vou lá universo e muito procuro. grande, né? Falar hoje sobre isso não vai dar conta hoje. Não, não dá. Mas assim, eu diria que se a gente já identifica essa dificuldade na gente, a gente tem que estar sempre cuidando e a superproteção, como a Neuza perguntou, a gente tem que delegar atividades para as crianças. Se a gente sabe que a gente já tem essa questão de superproteção, a gente tem que se cuidar para não fazer tudo pela criança. Ô, Marina, Ah, não, deixa que eu faço que é mais rápido. Ah, não, tu não vai conseguir, tu vai deixar cair. ou até impedir que a criança viva algumas experiências, né? Eu não digo que vai deixar a criança passar um perigo, não é isso. Mas, por exemplo, Não. se ela está no parque, brincar no balanço, deixa ela brincar no balanço. Se eu não vai brincar no balanço porque tu pode cair. Não, deixa ela brincar. Isso. Eu não vou deixar ela fazer o balanço lá nas alturas porque é perigoso, mas brincar ela pode brincar. A sua proteção também tem que cuidar com isso, né? Isso, exatamente. A superproteção, ela tá sempre na possibilidade, né? Mas e se tu deixar cair? E se tu se machucar? E se
a criança ela vai chorar, ela vai se machucar, e isso é tão saudável e é tão importante para a criança, não sendo algo, claro, não vou deixar a criança brincar numa janela que ela pode cair para fora, eu Sim. não, né? Tudo tem o seu limite, mas coisas, né? A criança quer começar a fazer o leite dela sozinha. Que bom. Geralmente as crianças, elas começam assim, elas vêm para a volta quando tu tá na cozinha e ficam assim: posso misturar isso para ti? Deixa que eu quebro o ovo. Deixa que... E às vezes a gente na pressa, ai não, eu só quero fazer isso aqui logo. Não, vai brincar com brinquedo. Agora não. Deixa a criança experimentar. Às vezes não custa deixar ela quebrar um ovinho ali. Se cair a casca, a gente recolhe, né? Então, deixar a criança ter consciência do seu potencial, das suas habilidades, por mais que ela vá fazer erre, ela vira mesmo, às vezes faz parte do aprendizado. Quem é que não erra para poder aprender? É. E assim, e tá aí, né, Marina, mais uma dica. Como é bom quando a gente é criança saber aprender a errar, para saber que na vida adulta vai errar muito também, e tá tudo Sim, certo, e vai sim. corrigir e seguir em frente, né? Marina, eu queria... Assim, desculpa. Não, pode falar. pode falar. Não, é porque eu tô Não, assim preocupado. como a gente tem que Assim como a gente tem que ir delegando tarefas para as crianças desde 3 aninhos, 4 aninhos, de acordo com a faixa etária, a gente também tem que ir dando pequenas frustrações de acordo com a faixa etária, né? Para que ela consiga desenvolver essa tolerância. Eu ia te perguntar, porque eu tô bem preocupado com o tempo tá voando e tem muita coisa que a gente conversou, mas não vai, é tudo bem, a gente não vai vencer tudo hoje mesmo. Já era bem. Sim. Quando a gente começou a nossa live, já deu para ver que a gente não ia vencer tudo hoje. Mas a gente já falou um pouco como lidar com os medos, assim, né? E como que a gente lida com uma criança insegura, né? Que instrumental, que conselhos, primeiro, pelo menos os primeiros conselhos que tu pode passar para a gente, de como que a gente lida, como é que a gente deve fazer com uma criança que ela é insegura, que ela tem medo de brincar, ela tem medo de ir numa atividade, tudo ela tem medo de fazer por causa da insegurança, né? Não é por causa da insegurança. Como é que faz isso? Tá. É porque, mas tu viu como tu falou ali? Como é que a gente vai incentivar aqueles que têm medo de brincar? É o medo. O medo, ele tá sempre limitando e paralisando a criança e tornando ela insegura. Então, não tem como a gente falar de insegurança sem falar de medo. Então, quando é medo de brincar, medo de errar, a gente tem que sempre fazer aqueles tópicos ali da questão do medo para ir incentivando e encorajando ela no tempo dela, né, misturando ali o lúdico para que ela a historinha para que ela entenda que ela pode errar, que ela pode brincar. E as inseguranças, elas, como eu falei, tem muito a ver com o contexto familiar. Então, o que fazer para diminuir a insegurança de uma criança? Delegue atividades para ela fazer sozinha, sem a tua intervenção. Deixa ela fazer sozinha, para ela ir entendendo a sua capacidade, porque a insegurança ela tá automaticamente ligada com a autoconfiança, com a questão da autoestima também. Ah, eu não sou capaz, ah, eu não consigo, né? Então a gente tem que ir encorajando e incentivando essas características na criança para que ela vá entendendo que ela é capaz. Então, assim, no contexto familiar, um dos fatores que aumentam a insegurança é o excesso de autoridade, Hum, um adulto muito autoritário, né? A severidade, ser muito severo, né? Tu fez isso, então tu vai ficar 1 mês de castigo, né? Coisas muito severas, muito longas, né? Para criança, o tempo é uma coisa que 1 mês para eles é uma vida inteira, é um horror. Então, às vezes dá uma consequência negativa por uma má escolha, pode ser mais breve. E uhum. vai funcionar, porque a criança vai entender que foi ruim, né? Muito melhor do que tu dizer que vai ficar 1 mês de castigo e quando der 15 dias nem tu vai aguentar deixar ela 1 mês de castigo. Então vai te desautorizar ainda por cima. A questão também da exigência elevada,
né? Ah, não, tem que ser o melhor, tem que fazer isso de uma forma excelente, tem que fazer isso perfeito. Isso deixa a criança muito insegura também. A agressividade nem se fala, né? A criança se sente totalmente vulnerável e aquelas duas questões que eu falei no início, né? Se sente vulnerável, se sente acuada, então a agressividade nem se fala. As críticas excessivas, tá sempre assim, ah, foi bom, mas poderia ser melhor, foi bom, mas poderia ter sido diferente. Isso vai minando e vai deixando a criança cada vez mais insegura. Nossa, essa Então, é uma fazer violência tudo ao tremenda, contrário né? disso, com Nossa. certeza. Então, fazer tudo ao contrário disso é a tática aí para não deixar a criança insegura, para ir melhorando essa insegurança, principalmente se ela já está instalada. Então, qual é o remédio para a insegurança? A família. A família tem que encorajar, tem que acolher, tem que dar carinho, tem que desenvolver as habilidades. Então, é dessa forma que a gente vai lidando com a criança insegura. Aqui, ó, Marina, chegou um comentário que a pessoa está trazendo também, assim, acredito que a comparação também prejudica. Também demorei bastante a ter noção da minha capacidade, porque constantemente estava comparado com minhas primas e tal, enfim, notas escolares, é mais ou menos como tu falou, né? Nunca tá bom, ou compara, né? Tipo, o outro é o melhor. Sim, sim. Até porque assim, não tem como a gente comparar, porque são dois seres, às vezes, com habilidades totalmente diferentes, né? Tem o dom da música e o outro tem o dom dos números. Como é que tu vai querer comparar e dizer, ah, não, tu tem que ser bom na matemática, se a tua habilidade é para artes? Então, a Sim. gente tem que, primeiramente, observar as crianças, né? E mais uns tópicozinhos ali para lidar com a insegurança das crianças. De modo geral, é o diálogo, né? Sempre um diálogo bem aberto, assim, e constante com a criança. O fortalecimento socioemocional, encorajar ela a brincar com os amiguinhos, a aceitar que o amiguinho não quer, a dizer que não quer também. Então, esse fortalecimento socioemocional é muito importante, porque às vezes cresce uma pessoa que não sabe dizer não para outra, né? Porque desde lá da infância já não fala não para o amiguinho, quer sempre agradar, né? Então, é muito importante esse fortalecimento Aprendi. socioemocional da criança. E esses são os caminhos para ir direcionando quando a criança já está com a insegurança ali. Marina, como eu já me conformei que a gente não vai conseguir vencer, porque a nossa live já vai cair, porque a gente tem um limite aqui no Instagram, eu já me conformei com isso. Ó, Tá, outro já falou eu também, viu? A turma que não sabe dizer não já aprendeu com a Marina hoje aqui. Mas teve uma pergunta muito legal que eu queria. A gente marca uma outra live, não vai ser tá. obrigado. Já tens esse compromisso, não adianta tu te escapar, porque tu traz muito Tranquilo, bem, adoro. tu explica muito, a gente aprendeu muito hoje. A gente aprendeu muito contigo, com a tua forma de simplificar esse nosso desafio. Mas chegou uma pergunta muito legal que eu quero te fazer antes da gente terminar. Tá bom, Tá. Marina, a gente reconheceu que já fez isso na vida das crianças, esse comportamento. Dá para reverter? A gente muda daqui para frente? O que a gente deve fazer? Com certeza. Agora, no final, eu ia falar mesmo que às vezes só esse contato com os pais, fazendo esse acolhimento, fazendo todo esse trabalho de não ser tão severo, não colocar a criança em situações de vulnerabilidade, já resolve. Mas quando não resolve, quando só esse contexto familiar sendo modificado não está resolvendo, aí a gente precisa procurar ajuda profissional. Uhum. Então, quando os pais estão ali percebendo que estão tendo conversa, mas a insegurança já está tão enraizada, tão instalada, que a criança está paralisada e não consegue desenvolver mesmo, aí é preciso procurar ajuda profissional. Galera, acho que a gente aprendeu hoje algo muito bacana com a Marina, primeiro de tudo, né? Que a psicologia, que a terapia é sempre um caminho da gente trabalhar com a nossa saúde, com a saúde na vida da gente, né? A saúde emocional, eu sempre digo, sabe, Marina, que a saúde emocional é um direito e a gente tem que prestar atenção Com nisso, porque certeza. afeta diretamente nas nossas vidas. E veja como é bom poder contar com profissionais preparados para acolher as nossas crianças
e ajudar desde já a se formar, a se transformar, a crescer como pessoas saudáveis. Acho que esse é o grande caminho, acho que esse é o grande Sim. recado que tu deixa para a gente hoje, né? Sim, sim. Aquela frase lá que muitas pessoas falam: ah, não, mas eu criei meu filho assim e tá aí criado, não morreu. Gente, não falem isso, porque que isso? Precisa morrer para ser ruim? E se tornar um adulto cheio de lacunas, de inseguranças, não é ruim o suficiente? Então, procurem ajuda. Marina, então quem quiser pode procurar lá no IP um horário contigo para bater um bate-papo, uma conversa inicial, porque só hoje a gente viu que é um universo de emoções na vida da criança. É, Então é impossível chegar a uma receita pronta. Mas um primeiro bate-papo a gente pode bater lá no IP e pedir para agendar um horário contigo? com certeza, pode sim, estou à disposição. Marina, muito obrigado pela nossa conversa de hoje. Quero te agradecer muito, foi muito legal. Assim, estou encantado com tanta coisa que a gente aprendeu e saber que a gente tem muita dúvida ainda para outras conversas. E quero te fazer uma última pergunta para poder te dar um tchau. A Tá. acolhida é sempre o caminho para as crianças? Então, acolher é o verbo da noite? Acolher e observar a individualidade daquela criança é sempre o caminho. Que bom. Marina, muito obrigado, viu? Um beijo Eu grande, que obrigado agradeço. pela tua disponibilidade, pela tua partilha. Uma boa semana. Eu que agradeço pelo espaço. Boa semana também. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, uma boa noite para todas as pessoas que puderam nos acompanhar, para você que esteve com a gente, acompanhando a Marina, essa grande profissional psicóloga lá no Instituto José Berkenbrock. Aqui na nossa casa, a gente conta com uma profissional como essa. Veja que legal, hein? Então, se você está aí no processo também com as crianças, precisou de ajuda, observe, acolher, acolher e observar, os dois verbos que a Marina trouxe para a gente. Então, fique atento e procure esse caminho de ajuda em prol das nossas crianças. Uma boa noite para você. Nos encontramos nas redes sociais e no nosso instituto. Tchau, tchau. Boa semana.